Era mais um dia comum de trabalho na Secretaria de Planejamento de Bauru, a CEPLAN. Uma figura bem conhecida por lá, que circulava com intimidade pelos corredores do prédio, está prestes a entrar na sala da então secretária municipal, Maria Helena Rigitano. Assim, sem nem avisar. Acabava tendo contato com o Jurandir, porque ele fazia muito projeto na cidade, ele não ia no setor de aprovação, ele ia falar com a gente, né? Então, ia bater papo, ele frequentava muito esse setor da CEPLAN, porque era cria dele, a gente era tudo cria dele, né? E então, assim, era muito engraçado, porque ele sentava, colocava o pé em cima da prancheta que estava na frente, acendia o cigarro, e fumava, batia a cinza assim, a gente... Ninguém falava nada. Todo mundo suportava as extravagâncias dele. Quando ele saía, a gente varria, limpava, né? Até que foi proibido fumar no Brasil. Para ele, não tinha essa regra. Episódio 2, o escritório. O escritório técnico nasceu como uma diretriz do Plano Diretor de 1967, que a gente explicou em detalhes no primeiro episódio dessa série. Se você ainda não ouviu, sugiro voltar uma casa para não perder o fio da meada. A Maria Helena Rigitano, que a gente ouviu no começo desse episódio, trabalhou no escritório técnico durante os anos 80. Era o Jurandir quem coordenava tudo. Ela lembra que na época tudo era muito analógico, feito à mão, bem diferente da forma de trabalhar que a gente conhece hoje. Esse primeiro ano de 81, eu trabalhei basicamente, diariamente na prefeitura, mas com essa parte de legislação. Eu e esses dois engenheiros, né? Uma engenheira e um engenheiro. E daí a gente redigia, não sei o que, era tudo datilografado. Então a gente tinha uma pessoa para ficar datilografando os textos, a gente escrevia à mão. Os projetos eram todos escritos com a máquina de datilografar. E os desenhos eram feitos com caneta nanquim, a punho. Se errasse, ela tinha que raspar a tinta do papel com uma lâmina de barbear. Então eu participava desse dia a dia, eu não fazia projeto viário, mas eu estava sentada ali do lado e muitas vezes o Jurandir reunia todos, chamava os engenheiros, né, os desenhistas, todo mundo para ver e a gente podia dar uma opinião. Ele tinha um temperamento muito difícil, assim, um gênio difícil, né, mas uma pessoa muito querida. Assim, comigo nunca tive problema com ele. Um temperamento muito difícil. A gente ouviu isso diversas vezes durante as entrevistas que a gente fez com pessoas que conviveram com o Jurandir. Para você entender o que eu tô falando, a gente separou alguns trechinhos de conversas que a gente teve com 3 amigos e ex-colegas de trabalho dele. O Fábio, o Dionísio e o Edson. Ele tinha uma situação... Era difícil entender ele, viu? Era muito difícil. Ele era de momento de bipolar, muito bipolar. O Jurandir, ele é ariano, era ariano. Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu falei, esse cara é muito louco, cara. Esse cara é muito louco. Porque eu desconfio que ele era meio bipolar. Porque ele estava numa boa, assim, de repente ele pisava no giraia. Nossa, ele dava uns piti nele, eu falei, pô. O Jurandir, veja bem, o Jurandir, ele era uma pessoa assim... Tinha uma personalidade muito forte, né? Uma personalidade muito forte, marcante, né? Mas o que a gente percebeu também é que, junto com as histórias de explosões temperamentais e das broncas em público, sempre vinha outra coisa: carinho. Porque apesar desse gênio forte do Jurandir, ele ainda era profundamente admirado, querido e respeitado. Era como se as pessoas tivessem aprendido a aceitar os defeitos dele. Como se esse jeito duro fizesse parte do pacote de alguém que nunca passou despercebido. Nem nas ideias, nem nas relações. Ao mesmo tempo que ele te espurrinhava, que ele te acabava com você, ele conseguia te cativar. Era carisma? Era carisma. Ele era muito, muito querido na sociedade de Bauru. Ele envolvia as pessoas, ele tinha todo um jeito, né? Uma personalidade forte, ele chegava, ele tomava conta do lugar, todo mundo vinha, conversava com ele. Bom, mesmo com a rotina intensa de projetos simultâneos, o escritório técnico começava a tomar forma como aquilo que viria a ser, anos depois, a Secretaria de Planejamento de Bauru, a CEPLAN.
O jornalista Zarsilo Barbosa chegou a comparar o escritório técnico a um think tank, uma expressão em inglês usada para definir laboratórios de ideias muito comuns nos Estados Unidos e na Europa. Aquilo que os americanos chamam de think tank, ou seja, um laboratório de ideias, né? Um depósito, um tanque de ideias, de projetos, de planejamentos. Então, esse escritório técnico começou a formação de uma equipe de outros engenheiros, outros arquitetos e também de desenhistas técnicos, né? Para fazer um arquivo, né? Um estoque de projetos. E foi assim que nasceu a Avenida Nações Unidas, foi assim que nasceu o Vitória Regia. A Avenida Nações Unidas talvez seja a obra mais conhecida do escritório técnico. Ela não nasceu de uma vez só, mas foi sendo construída aos poucos, em diferentes mandatos de prefeitos. No começo dos anos 60, antes mesmo do plano diretor existir, a avenida já dava seus primeiros passos, mas era bem diferente da avenida que a gente conhece hoje. Moderna, com vias largas e canteiros verdes. E a transformação, grande transformação da cidade se deu a partir da Avenida Nações Unidas. Então isso deu aquele ar de modernidade, né? Porque se fosse a Avenida Nações Unidas antes do Jurandir, era um valo, né? Era uma ravina, era um buraco. A gente encontrou um suplemento do Jornal da Cidade datado de 1975, que detalha o processo de construção da avenida, que custou cerca de 26 milhões de cruzeiros na época. O produtor Vinícius Magalhães vai ler um trechinho pra gente. Entre a Rua Aviador Gomes Ribeiro e a Avenida Marechal Rondon, a Nações Unidas percorrerá uma extensão de 2.000 metros. Para fazer face às despesas previstas, na ordem de 26 milhões de cruzeiros, a Prefeitura contraiu um empréstimo ao Banco do Brasil, num total de 22 milhões, cabendo ao poder público completar o total com 4 milhões de seus próprios recursos. A Nações Unidas mudou não só o jeito de circular pela cidade, mas também trouxe um novo visual para Bauru. Justo numa época em que a ferrovia, que sempre foi tão importante, começava a perder espaço. Era o carro, e não mais o trem, que agora apontava o futuro da cidade. A Nações, no entanto, tinha um problema. Aliás, tem um problema. Quem passou pela Avenida Nações Unidas viu a enxurrada ficar muito forte e tomar conta das pistas. Meia hora de chuva e mais uma enchente para a história da Avenida Nações Unidas em Bauru. Avenida Nações Unidas alagada. Deixa eu te explicar. Existe um córrego chamado Córrego das Flores que foi canalizado para viabilizar o projeto das Nações Unidas, e hoje corre debaixo dela. Isso porque, entre as décadas de 50 e 80, uma solução bastante comum nas cidades brasileiras era canalizar rios urbanos para resolver o problema das enchentes. O raciocínio era simples. Se a água está incomodando, canaliza e joga logo para longe. Foi isso que aconteceu em Bauru. O córrego, que antes fluía por uma várzea natural, virou um canal de concreto cercado por asfalto. Sem vegetação, sem espaço para a água se espalhar e com tudo ao redor impermeabilizado, a água da chuva corre muito mais rápido e vai direto para o sistema de drenagem da cidade, que já não dá mais conta. Por isso a gente está cansado de ver a avenida alagando toda vez que cai uma chuvinha. Eu queria te pedir licença agora para furar a cronologia desse episódio e voltar um pouquinho no tempo. Na verdade, eu vou voltar bastante no tempo. É uma sexta-feira 13, em 1976. Então, o presidente Ernesto Geisel acaba de desembarcar no Aeroclube de Bauru. Ele passeia pela Praça Rui Barbosa, se encontra com políticos no Automóvel Clube, famoso ponto de encontro da elite bauruense, e finalmente passa pela Nações Unidas porque precisa atender um outro compromisso na região. Minutos depois, uma explosão. Ninguém se machucou e mais tarde foi revelado que a explosão foi causada por um caminhão de gasolina que se chocou com um carro numa outra avenida da cidade.
o líquido vazou para a tubulação da cidade e chegou até a Nações. O acidente fez com que o presidente voltasse para Bauru na mesma tarde e liberasse verba para a reconstrução da avenida, que ficou completamente destruída. Anos depois, o próprio Jurandir comentou o ocorrido durante uma entrevista, dizendo que a explosão não tinha nada a ver com o projeto da avenida que ele mesmo fez. Eu fiz uma matéria há pouco tempo falando da explosão da Avenida Nações Unidas, e há quem diga que teve um lado bom a explosão das Nações Unidas, porque depois pôde-se fazer o Parque Vitória Regia, tudo isso. Você que viveu aquele momento como nunca, temos imagens, inclusive você ao lado do presidente Geisel naquele dia, como foi para você aquilo tudo? Na foto em questão, a gente vê um Jurandir jovem, de uns 34 anos, no auge da sua carreira. Ele está de terno e gravata, como se estivesse trajado para uma cerimônia. O cabelo longo, penteado para o lado, e o bigode espesso dão a ele um ar imponente. De mãos cruzadas na frente do corpo, ele observa algo fora do enquadramento da fotografia, que eu não consigo enxergar o que é. Olha, a explosão das Nações Unidas, eu acho que não tem nada a ver com a continuidade da obra, porque, se eu não me engano, ela já tinha começado da Duque para cima. Então, realmente, foi uma fatalidade que aconteceu daquele caminhão com combustível tombar, explodir, e que, felizmente, nós tivemos no mesmo dia uma resposta muito positiva do governo federal, quando o presidente Geisel nos autorizou e deu os recursos para a gente possibilitando que nós a reconstruíssemos. Em um ano reconstruiu? E em um ano foi feito, talvez até menos tempo, né? Durante a reconstrução das Nações Unidas, o Jurandir teve uma sacada. Ele usou as sobras de ferro e concreto da obra para projetar o que é hoje o principal cartão postal de Bauru, o Parque Vitória Regia. Segundo ele, faltava uma cara para Bauru, uma identidade própria. O Parque Vitória Regia foi uma coisa curiosa. Era uma imensa erosão, como tem fotos aí que mostram. Então, nós fizemos a conta, era mais caro a gente tampar aquele buraco do que desapropriarmos aquele terreno, aproveitarmos o desnível existente e ali criarmos alguma coisa. Por isso que eu projetei o Vitória Regia com a sobra de volume de concreto que eu tinha. E achava também que Bauru faltava uma certa identidade, né? Esse Cerrado Paulista, que é muito lindo, mas nós não temos nenhum rio, como tem Rio Piracicaba, nenhuma montanha, um morro, nada mais sério. Acho que faltava dar uma cara para a nossa cidade. Eu sempre imaginei isso, de criar um espaço que fosse muito nosso. Bom, voltando para o escritório técnico, com o tempo, sua estrutura foi crescendo e ganhando corpo, até que no final dos anos 90 passou a se chamar oficialmente Secretaria de Planejamento. A princípio, parecia um avanço. Na época, a gente achou que a gente estava ganhando força, né? Porque agora era uma Secretaria de Planejamento, que tinha um departamento de planejamento, que era o antigo escritório técnico, mas tinha também a aprovação de projetos, o cadastro e fiscalização de obra. Eu acho que a gente se perdeu. Porque daí você tem a preocupação do dia a dia, tá? Você não está mais ligada só ali no planejamento, pensar a cidade, como que vai ser, não sei o quê. Essa coisa do dia a dia da cidade, que você tem que atender, porque é o munícipe que está indo ali, você tem que atender. Isso daí a gente foi ver depois de anos, sabe, de prática, falar, nossa, a gente não consegue pensar mais a cidade, porque o dia a dia consome. Acabou o dia, você atendeu o público direto, era isso que eu fazia. As burocracias do dia a dia acabaram transformando o funcionamento da Secretaria de Planejamento, que já não operava mais como um laboratório de ideias para pensar a cidade. Nessa época, Jurandir também já não tinha a mesma influência na prefeitura. Com a troca de prefeitos, ele acabou sendo exonerado do cargo. Mas ele não parou por aí não, muito pelo contrário. Foi nesse momento que ele se voltou com força para a arquitetura e passou a se dedicar exclusivamente ao seu próprio escritório, o Meta. No próximo episódio, a gente vai atravessar a porta da casa do Jurandir, local onde ele trabalhou toda a sua vida e recebeu artistas, políticos e amigos. Hoje, essa mesma casa está prestes a ser demolida por um novo proprietário, e seu acervo ainda tem um destino incerto. Eu sou Gabriela Remberg e esse foi o segundo episódio do podcast O Arquiteto Sem Limites. O roteiro, a locução e a edição de som foram feitas por mim e pelo Vinícius Magalhães. A gente agradece a Maria Helena Rigitanos, Arcilo Barbosa, Fábio Forato
Edson Aquino e Dionísio Ferraz pelas entrevistas gentilmente concedidas. Até a próxima!